A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida, que mais um dia Deus possa falar conosco através da sua santa palavra. Amém? Gostaria de pedir, se possível for, você deixar um like no nosso vídeo, você se inscrever em nosso canal, você comentar alguma coisa, né? Se quiser dar uma crítica, uma sugestão, será bem-vindo. Gostaria de lembrar também que aqui na descrição está a página do nosso Facebook e do Instagram, né, que além das devocionais que postamos aqui, sempre colocamos um versículo a mais, uma passagem a mais e um texto falando brevemente sobre a passagem ali colocada. E o mais importante de tudo isso é você compartilhar o vídeo também com seus amigos, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Você vai estar ajudando o meu ministério, ajudando o canal. E o mais importante de tudo isso, você vai estar espalhando a palavra de Deus. Amém? Dito isso, estaremos lendo em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vai dizer assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Na minha versão, né, na minha Bíblia NVI, tem até um subtítulo que diz aqui, né, é vida pelo Espírito. Nós vamos ver que Paulo vai fazer alguns contrapontos, né, do fruto da carne e o fruto do Espírito, como ele faz em outras cartas também. E é interessante a gente ver que ele começa dizendo já o que ele quer dizer. Por assim, né? Ele já começa dizendo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então já começa dizendo: se nós vivemos pelo Espírito, nós não vamos ter nenhuma maneira, de modo nenhum, nós vamos conseguir satisfazer os desejos da carne. E ele vai dizer por quê? Porque a carne ela deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é o contrário à carne. Ele vai dizer: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então Paulo vai dizer aqui o que nós conhecemos muito bem, né? A luta entre a carne e o Espírito. Nós sabemos que o nosso Espírito, né, o Espírito que nós temos da pessoa de Deus, nosso Espírito Santo, ele deseja o que é o contrário à carne. A carne deseja tudo que é mal, tudo que é errado, tudo que é pecaminoso, tudo que é da natureza dela. Mas o Espírito nos aponta para o que é certo, para o que é correto, só que para o que é mais difícil de fazer, né? Porque é mais penoso de fazer. Porventura, às vezes, tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que tende para o lado da carne, a gente consegue ver, né? Os desejos da carne, os pecados que a carne nos empurra para fazer, a gente consegue ver eles. Né? A gente vai ter um prazer momentâneo ali do pecado, mesmo que após disso esse prazer vai passar e nós vamos ter que se afundar mais no pecado ainda para sentir algum prazer nessas coisas erradas. E às vezes, porventura, parece que quando a gente faz as coisas certas aos olhos do Espírito, né, as coisas corretas, parece que não tem nenhum fruto, parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não melhoram, nem pioram, parece que você não fez nada, né? Mas pode ter certeza que no tempo certo, o fruto do Espírito que você ali plantou, você vai colher ele vai mostrar os seus frutos. E ainda que inúmeras coisas que nós façamos aqui não mostrem os frutos aqui agora, o que importa é que naquele grande dia nós vamos ver os frutos de tudo aquilo que nós fizemos pela graça de Deus. Então ele vai continuar dizendo: eles estão em conflito uns com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. E depois ele vai continuar dizendo: olha, agora Paulo vai citar as obras da carne. São manifestas, entre elas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio e todas as séries de coisas que nós já lemos. E ele vai dizer: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
E nós vemos que Paulo faz uma lista aqui, e em outra das suas cartas ele também chega a fazer listas como essa, né? Às vezes tem mais ou menos coisas que ele coloca, mas só de englobar tudo isso aqui que nós estamos vendo, Paulo deixou de fora muita coisa, né? Mas nós podemos pegar várias coisas que Paulo não citou pelo nome e encaixar em coisas aqui, né? O ciúme, o ódio, a inveja, a gente pode pegar outras coisas e aglomerar nisso que tudo que Paulo diz. E nós vemos que é uma lista até pequena, né? Se nós formos imaginar tudo de errado que nós podemos fazer. Mas, olhando para nós, né? Fazendo um autoexame, quantas dessas coisas aqui que Paulo disse, eu e você já não fez? Né? Eu e você já não se desprendemos um pouco do lado do Espírito e demos ouvido para alguma dessas coisas? Né? Quem nunca foi um pouco invejoso? Quem nunca se deu um pouco ao ciúme, ao ódio, à ira, né? À imoralidade, aos olhos? Né? Você pensar aquilo que você não devia, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o homem da próxima, né? Quantas vezes nós já, sem perceber, sem maldade, mas no nosso coração, nós demos vazão, nem se for por um minuto, a esse tipo de coisa. E Paulo vai dizer que aqueles que fazem essas coisas, que permanecem nessas coisas, não vão herdar o reino de Deus. E agora ele vai dizer, mas se você andar no Espírito, você também vai produzir os frutos do Espírito. E aí ele vai dizer que amor, alegria, paz, paciência e tudo aquilo que nós dissemos. E aí ele vai dizer, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então ele está dizendo aqui para nós agora, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, que foram escolhidos por Deus, entregues a Jesus, nós, juntamente com Cristo, por isso que nós falamos que o batismo é um novo nascimento. Nós morremos para o mundo, para vivermos agora com Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos deu vida porque estávamos mortos, como diz Paulo em Efésios. Então, semelhantemente a Cristo, nós crucificamos a nossa carne na cruz. Nós crucificamos lá e nela, na cruz, deixamos todas as nossas paixões, nossos desejos, nossos erros, a nossa pecaminosidade, os nossos maus impulsos, juntamente na cruz. Nós crucificamos tudo isso, porque agora andamos em Cristo. Andamos em Cristo, dependente de Cristo e andamos com Cristo. Ele vai dizer então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele está dizendo agora, então, se a gente recebeu vida pelo Espírito, se nós fomos ressurretos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, se foi Deus que através do seu Santo Espírito, através do seu santo poder, da sua graça e misericórdia, fez tudo em nós, para que nós tivemos agora acesso à pessoa dele, tivemos agora uma segunda chance, por assim dizer, se nós vivemos por esse Espírito, então é que nós andemos por esse Espírito agora. Nós tenhamos noção de tudo que Deus fez por nós e que nós agora venhamos andar através desse Espírito, buscando esses frutos do Espírito, não buscando as nossas concupiscências, os nossos pecados, os nossos erros que foram crucificados naquela cruz, que já foram esquecidos. Não voltemos atrás, não procuremos essas coisas, não procuremos voltar ao erro quando Deus já nos apresentou o acerto, já nos apresentou a verdade. E ele vai dizer, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Ele termina com uma advertência, né? Para que nós não terminamos ser presunçosos, achando que já conseguimos demais, que já sabemos demais, que já alcançamos um nível de santidade que estamos muito longe de alcançar e talvez nunca alcançaremos aqui nessa vida, né? Presunçoso ao ponto de você achar que não, eu tenho menos erros do que o meu irmão, então eu sou melhor que ele, né? Quem é você para falar alguma coisa do meu erro se você tem 5 erros a mais? Nós não podemos ser presunçosos dessa maneira. A Bíblia fala que nós temos que exortar uns aos outros. Se você vê o seu irmão errar, vai com ele, tenta ganhar ele, aconselha ele, ajuda ele, porque somos todos partes de um só corpo. Então nós não devemos ter inveja de um dos irmãos, né? Porque tem mais, porque tem menos, porque conseguiu, porque não conseguiu, porque é melhor, porque é pior. Nada disso. Somos todos pecadores, todos inúteis aos olhos de Deus. Mas pela graça e misericórdia dele, ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos salvou, ele deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar e não nos deixou órfãos. Ele nos deu o seu Santo Espírito, nosso amigo e consolador, que nos dá através da sua força, através do seu poder, da sua misericórdia, todos esses frutos para que nós venhamos poder ser bem-aventurados aqui nessa terra. Amém? Convido você, se for possível, a você realizar uma oração comigo, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia na Tua presença, ouvir a Tua palavra, Senhor, ser exortado e corrigido por ela. Eu lhe peço que o Senhor abençoe cada um que viu esse vídeo ou apenas o ouviu, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa produzir os frutos do Teu Santo Espírito. Nos exorta, Pai, nos corrige. Livra-nos, Senhor, da tentação. Não nos deixe cair nela, Pai. Livra-nos do ciúme, do ódio, da imoralidade, Senhor.
de todos os pecados, Senhor, de toda a natureza da nossa carne que nos empurra para longe de Ti, mas pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, pelo nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ó Pai, atrai-nos a Ti, Senhor, mostra-nos o verdadeiro caminho, não nos deixe nos desviar, ó Deus, conserva-nos nas boas obras, nós lhe pedimos, tão somente para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, fica conosco, ó Deus. Amém.